Olá, senhores pais! E hoje, continuando as nossas abordagens para trabalhar com crianças e adolescentes com TDAH e dificuldade de se organizar, eu venho trazer uma dica bem importante para vocês que vocês podem estar introduzindo, devem estar introduzindo no seu dia a dia para facilitar. Você já percebeu que nem sempre o seu filho, adolescente ou criança tem a mesma noção de organização que você tem? E você passa horas brigando, gritando para que ele entenda que as coisas devem ficar organizadas? Muitas vezes, trabalhando com as crianças e adolescentes, eu já percebi que, na verdade, eles até acreditam que estão organizados o suficiente, porque o cérebro deles não identifica ainda as dificuldades que são geradas por não ter uma organização mais delimitada, dentro dos conformes dos seus pais. Então, fica aqui uma dica, uma ferramenta que você aplicando no dia a dia dos seus filhos, você vai conseguir um grande avanço, tá? As frustrações, elas acontecem normalmente porque a gente não comunica as nossas expectativas. A gente cria as nossas expectativas, alimenta na nossa cabeça o jeito como as coisas devem ficar organizadas no guarda-roupa deles, da sapateira deles, mas não comunica para eles. E aí, quando a gente vê que a mochila não está organizada, ou que está cheia de lixo dentro, que os cadernos não foram organizados, que os calçados, a gente fica nervoso. Muitas vezes a gente se frustra, fica com aquele sentimento de que as coisas não dão certo, não vão para frente, e aí isso gera também alguns conflitos, algumas situações difíceis de lidar no dia a dia, né, pais e filhos. Então aí vai uma dica bem importante para você que está com dificuldade para compreender o senso de organização do seu filho. Primeiro, reflita sobre os itens que você percebe que seguidamente estão gerando algum tipo de incômodo. Por exemplo, os calçados usados que ficam normalmente jogados no chão do quarto, ou a mochila que quando você vê a mochila do seu filho tem ponta de lápis, papel amassado, lápis fora do estojo, ou talvez o guarda-roupa do seu filho que você recomenda que ele dobre e guarde as roupas todo bagunçado, Então a gente vai trabalhar com a comunicação das nossas expectativas. Para quê? Para diminuir a frustração. Para quê? Para diminuir os conflitos e os momentos que não são assim tão legais da gente viver e que cansam tanto na relação pai e filho, tá? Primeiramente, você vai precisar fazer um inventário. Você vai precisar, então, perceber estes pontos, que são os pontos difíceis, que normalmente são gatilhos para discussões, gatilhos para reclamações, que são aquilo que gera um atraso nas atividades, aquilo que gera uma falta de produtividade do teu filho ou da família. Você vai identificar quais são esses pontos, tá? E vai fazer subitens dizendo exatamente o que seria uma organização correta para você. Então, calçados usados. O que seria o correto que o seu filho fizesse? E aí você vai pensar na dinâmica da sua casa, do seu apartamento, da sua família. Olha, o que a família faz? A família tira o calçado quando entra em casa e leva ele para tal lugar. É isso que eu quero que ele faça. Não, meu filho já consegue limpar o seu calçado. Neste caso, é importante a gente indicar também para o nosso filho onde ele deve guardar este calçado depois de limpo, onde ele tem que levar, como limpar o calçado de maneira adequada, ou quais calçados ele já pode limpar e quais não. Você conhece o seu filho, você sabe
indicar para ele. Outro ponto, mochila. Onde devem ficar os cadernos que ele não precisa naquele dia de aula? Em que momento do dia anterior ele deve organizar a mochila? Onde devem ficar os lápis? O que fazer com as folhas que eu ganho de trabalhos na escola? Sabe aquelas folhas que ficam rasgadas, que ficam jogadas e que às vezes a criança até perde? Ele tem uma pastinha para colocar essas folhas dentro? É lá que essas folhas devem estar? Então, você vai fazer esse inventário, tá? Bem descrito, apontando cada uma daquelas situações. E lembra, gente, esse checklist, ele vai poder ser renovado, tá? Então, eu tinha esquecido de falar sobre a cama da criatura, que fica sempre bagunçada, que fica... Tá? Vamos adicionar a cama. Como para os pais, para a família, seria gentil e organizado estar a cama, né? O pijama, a roupa suja, o banheiro depois do banho. As meninas gostam às vezes bastante de cartinhas, de desenhos. Os meninos também ficam fazendo desenhos, não sabem, misturam isso com as coisas de escola. Existe um lugar lá em casa, na minha casa, no quarto do meu filho, enfim, que é para colocar essas cartinhas que ele deva colocar lá. Então você vai identificar estes locais, identificar essas condutas que funcionam para sua família. Não existe uma receita. Para minha família é de um jeito, para tua é de outro jeito. Mas se está incomodando, se está gerando frustração, se está gerando dificuldade no aprendizado, isso precisa ser revisto. Então vamos montar este inventário, montar este checklist. Depois do checklist pronto, vem a etapa 2. A etapa 2 é resumir, porque informações muito extensas, listas muito amplas, explicações muito demoradas não são bem entendidas e não são entendidas facilmente por crianças que estão iniciando o processo da leitura, por crianças e adolescentes que têm TDAH, por pessoas que têm dificuldade para memorizar textos amplos. Então, para que dificultar se a gente pode facilitar? A gente vai olhar aquele checklist e a gente vai tentar colocar cada item, cada ordem com poucas palavras, tópicos claros e objetivos, porque antes de implantar esse movimento com a família, a gente vai sentar e combinar. Será feito um combinado. E esse combinado, inclusive, serão ajustadas datas, horários, sistemáticas. Às vezes a gente vai ter que fazer algum acordo para que fique melhor para um e para outro, para que a gente chegue num consenso de organização, tá? Depois de ser feito esse acordo, depois de ser feito esse movimento para a gente organizar o checklist, aí a gente vai entrar no outro ponto, que é o planejamento de como vamos entrar na rotina, de datas, de prazos, de momento do dia em que essas coisas vão ser feitas. Mas o primeiro passo é a gente organizar o checklist. Se você é meu mentorado, faz parte da mentoria de famílias, aproveita, me manda esse checklist, eu ajudo você a resumir, a torná-lo claro e executável. Então eu espero que essa aula tenha sido importante para vocês, que seja uma ferramenta que vocês consigam colocar em uso e vai seguindo as nossas aulas, vai observando o material, que tem muita coisa boa para ajudar você aqui. Um abraço, gente!